Eu estava voltando de Teresina para a minha casa em São Raimundo Nonato, no Piauí. O meu esposo foi desviar de um cachorro e esse carro virou. Minha filha, de 3 anos e meio, ela foi lançada a 6 metros de distância do carro. Ficou como morta sobre a pista. Quando o carro parou de capotar, que eu comecei a gritar porque não senti mais ela nos meus braços. Mas quando ele chegou perto dela, chamando pelo nome dela, ela pulou nos braços dele, totalmente sã. E quando foram feitos os exames, foi constatado que eu tinha fraturado 2 vértebras cervicais e 7 torácicas. Mas Deus foi maravilhoso. E uma semana depois eu fui transferida de UTI aérea para cá, para João Pessoa, ainda gestante. 3 semanas depois, meu parto foi feita uma cesariana. Meu filho nasceu aos 7 meses, pesando 2,1 kg. E para a honra e glória do nome do Senhor, ele permaneceu na UTI apenas por 3 dias. E exatamente 30 dias depois do acidente, eu me levantei pela primeira vez. E foi uma emoção assim, fora de série. Estou totalmente bem. Claro que ainda estou fazendo meus tratamentos de saúde, mas a minha emoção de poder brincar com meus filhos, carregar o meu pequeno nos braços, que agora está com 1 ano, e a minha menininha está com 5, é uma emoção muito maior do que tudo que eu passei. E hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para crescimento meu, espiritualmente, e para que o nome do Senhor dos Exércitos seja glorificado. Presta atenção, Jesus estava sendo levado agora do jardim do Getsemane, onde ele foi preso, para o julgamento das autoridades do seu povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, tá certo? Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Estão entendendo aqui a dinâmica, né? Um discípulo entra com Jesus na casa do sumo sacerdote e Pedro fica de fora. Quando ele fala, este discípulo que entrou, João está se referindo a ele mesmo, é quem escreve o evangelho. Então, João e Pedro estão lá. Jesus tinha 3 principais discípulos, amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. 2 o seguiram, aqui não fala de Tiago. Então, Pedro e João vão com Jesus. João entra na casa do sumo sacerdote, onde Jesus iria ser julgado. E aí, João, como era conhecido do sumo sacerdote, foi lá, falou com a moça, deixa meu amigo entrar aqui. Aí ele entrou e ficou no pátio. Então, entraram os 2. Presta atenção. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não, sou não. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, se aquecendo, no pátio. João provavelmente tinha entrado com Jesus para a sala. E o que é que aconteceu? Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, de novo, né? Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou.
um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Eu não o vi com ele no olival, mas uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Vocês conhecem muito bem essa história. Como é que essa história surgiu? Surgiu porque um discípulo convertido, apóstolo convertido, contudo, iracundo, menino, afobado, intrometido, no momento que Jesus disse para eles que ia ser entregue, eu tenho que morrer, esse menino, afobado, intrépido, irado, disse, não, você não vai de maneira nenhuma ser entregue para ser morto, não. Aí Jesus olha para ele e diz assim, solta para lá, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Jesus entendeu que Pedro, convertido, apóstolo, mas menino, irado, inconstante, serviu naquele momento de boca de Satanás. E aí vem aquela questão, mas peraí, o diabo usa, o homem de Deus usa. Se ele for menino, irado, inconsequente, ele vai pegar aquilo que em mim é susceptível de uso e vai usar para ele. Uma vez conversando com uma pessoa muito especial desse mundo gospel, eu falando de muitas lutas que a gente tem vivido, tal. Me diga uma coisa, pastor, não tem nenhum satanista infiltrado dentro da Cidade Viva, não? Algum satanista? Porque diz que o satanista se infiltra para fazer as coisas. Aí eu pensei, pode até ter. Agora, que a gente se deixa usar por Satanás, a gente deixa. Mesmo convertido, se for menino, inconsequente, linguarudo, mentiroso, avarento, fofoqueiro, né? Não é que você seja do diabo, entenda. Não precisa ter satanista infiltrado em canto nenhum para destruir nada. Basta que tenha meninos como Pedro. Como Pedro era. Na hora que o soldado foi prender Jesus, foi o que ele fez. Pegou a espada e chulapo na orelha do cara. Cortou a orelha. E Jesus disse, não é assim, Pedro. Quem com o ferro fere, com ele vai ser ferido. Não é esse o meu reino, não é isso que eu quero fazer, não é assim o meu modo de agir, Pedro. Pedro, agora é amor demais. Deus amava demais Pedro, como ama Pedro, como ama a gente. Mas me diga uma coisa, o que é que Pedro conseguiu fazer de tão grandioso nesse tempo que ele andava com Jesus, era convertido, era apóstolo, viu milagre, viu tudo, como vocês aqui. Anda com gente que ama o Senhor, vai para o culto, faz tudo. Mas peraí, por que Pedro não tinha uma vida que chamava a atenção, a não ser por sua meninice, por sua ira? Pedro era conhecido como o quê? Naquele tempo, apóstolo, convertido. Observe que o fato de eu ser batizado membro da igreja, até pastor ou apóstolo mesmo, os novos apóstolos de hoje, que se intitulam apóstolos, né? Qualquer um, meu amigo, não muda não. Quando você diz, aquele cara frequenta a igreja tal, isso significa nada. Nada. Porque se ele for como Pedro, menino, linguarudo, iracundo, bota o teu pecado aí no meio, pornógrafo, o que for, mulherengo, sabe, com a síndrome da rabo de saíce, que é uma nova síndrome aqui, ele não vai ter nada que chame a atenção. Mas eu não quero me concentrar no que Pedro era. Assim como eu não estou aqui para apontar para o que você é, ou para o que eu sou. Eu quero falar agora de um segundo texto, que é o desejo do que Deus quer que a gente seja. Você vai abrir a Bíblia no mesmo evangelho, vai virar algumas páginas, e vai chegar no capítulo 21, versículo 15.
Depois que Pedro negou Jesus ali, e depois que ficou comprovado que Pedro era um menino na fé, que ele não entendia ainda o chamado dele, que ele não entendia a dimensão de servir a Deus, como Deus deseja que sirvamos, esse mesmo Pedro, apóstolo, convertido, recebe de Jesus uma palavra de ânimo. Depois que Jesus ressuscita, depois que ele é negado por Pedro, Jesus aparece para Pedro e diz o seguinte para Pedro no capítulo 21, verso 15, olha, depois de comerem, houve uma pesca, isso aqui foi no mar da Galileia, Jesus voltou a Galileia, foi pescar com seus apóstolos, depois de ressurreto, aí diz assim, ó, depois de comerem, inclusive tem uma pedra que dizem ser a pedra em que Pedro aqui é reafirmado, essa pedra. Construíram uma igreja lá em Israel, nas margens do rio, foi a pedra onde provavelmente eles tenham comido, que teve Jesus, essa conversa com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Ele ficou magoado. Você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levar para onde você não deseja. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me. Bem, Pedro voltou, vira a página, voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. E este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Para. Jesus perguntou a Pedro quantas vezes? E ele ficou com raiva, ficou triste. Porque Pedro negou 3. Então Jesus perguntou, você negou 3, eu vou lhe perguntar 3 vezes. Você teve 3 oportunidades de me negar, e eu te dou agora 3 oportunidades de afirmar quem eu sou para você. Amém, povo? Então, todas as vezes que nós damos um passo atrás na nossa caminhada com o Senhor, nas nossas fraquezas espirituais, na nossa meninice, no nosso pecado, o Senhor diz, então eu vou te dar agora a oportunidade de você refazer, reconstruir. Repito, não estamos aqui em um tribunal de inquisição, onde os pecadores são decepados no pescoço e são enviados para casa. Não, estamos aqui como homens e mulheres de Deus imperfeitos, que querem o melhor de Deus, amém? Que querem ver milagres de Deus, amém? Mas que precisam ir da primeira fase para a segunda fase. Deus quer nos tirar de uma fase infantil, incompleta, às vezes intransigente, onde muitas vezes a carne domina, mas Ele olha para nós, você me ama, né, meu filho? Amo, Senhor. Você me ama, né, meu filho? Amo, Senhor. Você me ama, né, minha filha? Ô, Senhor, Tu sabes todas as coisas, sabe que me ama, que eu te amo, então me siga. Então siga-me. Mas Pedro não o seguia antes. Talvez Pedro andasse com Jesus, mas seguir os passos de Jesus é diferente. Quando Jesus diga, siga-me, é como se ele olhasse para Pedro e dissesse, ande como eu ando, fale como eu falo, viva como eu vivo, estenda mesmo como eu estendo. E aí vem o melhor, para a turma da canela de fogo. Opere maravilhas como eu opero. Agora para o Pedro fase 1, não tem muita coisa não. Irmãos, eu quero ir agora para um terceiro ponto nessa mensagem, sobre quem Pedro era e o que Pedro se tornou depois.
Repito, sei que aqui muitos amam ao Senhor, muitos aqui se batizaram, muitos aqui servem na igreja, muitos aqui são dizimistas. Eu sei de tudo isso, eu sei que vocês estão aqui porque de alguma maneira vocês amam ao Senhor. 3 motivos aqui, a maioria está aqui porque ama o Senhor, uma pequena curiosidade, uma pequena quantidade está aqui porque não tinha o que fazer hoje, uma outra porque está desesperado, matando cachorro a grito, e a primeira coisa espiritual que apareceu foi essa. Podia ser a macumba, podia ser... Não, eu vou ali numa igreja. Eu tenho certeza que tem aqui gente à procura de uma solução, de um jeito para alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Não se preocupe. Mas uma coisa eu sei. Deus quer pegar esse povo que está aqui hoje, colocar na cabeça, no coração e na alma, uma convicção de que Ele quer de cada um de nós uma fase pós-negação. Mas eu nunca neguei a Jesus, eu nunca disse... Escute, nós negamos ao nosso Senhor todos os dias quando não andamos como Ele anda. Nós negamos ao nosso Senhor todo dia como não falamos como Ele fala e perpetuamos com esse estilo, com essa mania de estimação que nós guardamos dentro de nós e atribuímos. Não, eu nasci assim, meu pai falava assim, ou eu sou assim, ou eu faço isso porque foi assim, ou eu sou assim porque eu vivi não sei o quê, eu realizo isso porque um dia fizeram isso. Não importa. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Amo. Então faça o seguinte, não pedi nada para você, só uma coisa, me siga. Eu acho que ele pensou, mas não foi isso que eu fiz não durante 3 anos e meio. E eu tenho certeza que o que Jesus teria dito a ele se ele perguntasse, ele disse: não, você andou comigo, você me viu fazendo grandes coisas, você tentou me proteger, você tentou me defender, como muitos aqui tentam defender a sua fé diante daqueles que lhe arguem. Mas Pedro, quer saber? Eu quero outro Pedro. E eu vou fazer de você outro Pedro. Amém, irmãos? Como é seu nome? Como é seu nome? Me diga seu nome. Estou perguntando, como é seu nome? Responda. Como é seu nome? Soa como uma, né? Depois você vai dizer assim: Deus quer outra outra ovelha não, é você. Vamos lá, repita: Deus quer outra. Pois você veio aqui porque Ele quer outro. Isso mesmo, eu entendi tudo. Amados, deixa eu falar um pouquinho do Pedro depois daquele encontro. E eu vinha conversando com esse pastor, né? E a gente, mas rapaz, Pedro, vamos pensar um pouco em Pedro. Tem uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, escuta, que quando Pedro passava nas calçadas das cidades, a glória de Deus era tão grande na vida de Pedro, gente, era tão grande, que o povo posicionava os enfermos na passagem da sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro curava pessoas. Em outras palavras, a presença de Pedro nos lugares era tão cheia da glória de Deus, era tão cheia do poder do Espírito, era tão cheia de santificação, era tão cheia de autonegação, era tão cheia de busca, era tão cheia de horas de madrugadas, de vigílias na presença do Senhor, era tão cheia de um senso de determinação, era tão cheia de uma consciência missionária, era tão cheia da presença viva e poderosa do Espírito Santo, que a presença dele por si só produzia milagres.
A presença do velho Pedro produzia briga, contenda, porfia, inimizade, agressão, ira, e ele era apóstolo. É como se Deus olhasse para nós e dissesse: eu sei o que você é, eu sei que você é membro dessa igreja, que você faz isso, que você cuida daquela obra, que você faz aqui, que você ora desse jeito, que você compra um livrinho, que comprou dos 40 dias, e vai, eu sei de tudo. Pedro também. Comeu comigo, andou comigo, atravessou o mar, viu eu parar as ondas, viu eu ressuscitar Lázaro, viu tudo. Mas esse Pedro não serve. Eu não diria não serve para ir para o céu, não, porque Deus não vai nos salvar por causa disso. Salva por causa da cruz de Jesus. Mas vai experimentar muito pouco do meu poder na face da terra. Agora, se tiver novos Pedros e novas pedras, porque Pedro é pedra, Petrus, Kefas em hebraico, novas pedras, novos homens e mulheres, com essa nova convicção do meu agir, da minha presença, eu vou derramar do meu poder, e essa vida vai ser um marco, um diferencial, vai ser algo glorioso para o meu nome, onde quer que ela esteja plantada. Então, o Senhor falou para nós, no caminho de Guriém para João Pessoa: eu vou derramar tanto poder quanto novos Pedros e pedras eu encontrar naquela igreja. Agora, se eu encontrar quem estiver disposto a mudar coisas que precisam mudar, isso significa o quê? Santificação. O que é santificação? A palavra santidade significa separação. Quando você diz que é um homem santo de Deus, é um homem separado. Agora, separado de quê? Não é divorciado, não. É separado do mundo. Separado de tudo aquilo que parece com o primeiro Pedro. Tudo aquilo que parece com Pedro irado, com Pedro, sabe, enérgico, com Pedro chatão, com Pedro, sabe, cheio de concorrência, com Pedro, sabe, cheio de, Senhor, eu vou no teu nome, o Pedro todo querendo brigar com o futuro de Jesus, você não vai ser morto, não. Esse Pedro não é Pedro que vai experimentar o poder do Altíssimo, como o segundo Pedro. Gente, vocês estão entendendo que eu não estou falando aqui de conversão? Estão entendendo, então? Ninguém aqui duvida que Pedro era convertido. Ele tinha Jesus, ele amava Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele recebe a plenitude do Espírito Santo depois, mas ele andou com Jesus. Quando eu olho para aquele Pedro, eu digo assim: é isso. Quanto mais refinados no fogo da provação, do discipulado, da obediência, quanto mais Deus nos passar e nos purificar no fogo da sua ação em nossa vida, nós seremos mais usados, mais ousados e mais poderosos em palavras e em ações. Eu creio que isso pode acontecer. Desde que nós, que negamos Jesus 3 vezes todo dia, ouçamos a voz dele a querer nos restaurar. Eu fico pensando no rosto de Jesus, olhando para Pedro, e Pedro todo encabulado assim, mas Senhor, eu acho que você está aqui, tem muita gente que está encabulada. Se esse homem soubesse um texto da minha vida, tem gente que está aqui sentado, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você, que se fosse preso, o ladrão matava no presídio, pelo que fizeram. Tem pedófilo aqui me ouvindo. Tem uma garota de programa aqui me ouvindo.
O Espírito Santo sabe que você vende o corpo para pagar a universidade. Mas Ele olha para nós e diz: eu quero você. Eu quero usar você para minha glória. Do jeito que eu peguei aquela samaritana no poço e a tornei a primeira missionária ao povo samaritano, o povo inimigo do meu povo. Amados, estamos aqui para ouvir a voz do Espírito e dizer sim. Sim, me usa. Sim, me muda. Sim, me aperfeiçoa. Me tira do marasmo. Me tira do chão. Me tira dos meus presídios pessoais. Me acorda de madrugada. Me usa. Faz algo na minha vida, Senhor. Eu quero ser como Pedro no segundo momento. Porque eu sei que se eu for como Pedro no segundo momento da vida dele, eu vou passar por tribulação se for necessário, eu vou passar por dificuldade se for necessário, eu vou passar por falta se for necessário, eu vou passar por perdas, mas o Senhor estará comigo, me restaurará, me levantará, agirá em meu nome e pronunciará através da minha vida as maravilhas do seu poder e da sua palavra. E eu tenho certeza que a minha presença será uma presença santificadora, que vai naquele lugar onde eu estiver trazer a graça de Deus, a paz do Senhor e os milagres do Espírito Santo. Eu creio nisso. Você crê? Agora com 1 Pedro não dá para fazer um caldo. Vai para o céu. Se aceitar Jesus, vai. Grande presente. Lembre-se, o céu não é mérito seu. Combinou, né? O céu não é mérito seu. Tira o acento agudo e bota o chapeuzinho. O céu... Isso é um assassinato da gramática aqui, né? Estou brincando, é só para decorar. O céu não é mérito seu. É de Jesus. Mas o que Ele quer fazer na sua vida aqui, e o que Ele separa de recompensas para os filhos e filhas, no novo céu e na nova terra, aí sim, não vai ser igual para todo mundo. E por favor, acabe com essa piadinha. Eu quero ir para o céu, nem que seja pegando no seu pé, pastor. Ai não, que eu faço assim, ó. Eu já sei que você pensou em dizer isso, aí eu já respondi. Vai nada, comigo não, meu amigo. E eu vou com um sapato bem frouxinho, para você pegar e o sapato cair. Mas uma coisa eu sei. O Senhor nos chamou nessa noite para fazer coisa nova na nossa vida. Amém? Por uma só razão, porque Ele nos ama. E a gente está aqui para orar, para buscar o Senhor. Agora a gente tem que buscar essa santificação, a gente tem que buscar essa identidade com Ele. A gente tem que buscar isso que agrada ao coração de Deus em nossa vida. Aí o Senhor disse ao nosso coração: diga ao meu povo lá na Cidade Viva que eu quero que eles amadureçam. E você também, viu, Sérgio? Porque se uma fruta amadurece e fica podre e cai, um homem e uma mulher de Deus nunca amadurecem suficientemente para chegarem ao ideal de Deus. Mas quanto mais maduras são, mais usadas e mais sabor tem a sua vida para os outros e para o mundo que precisa.